Governo geral é o tema de hoje do canal Pincel e Teclado. Fala galera, beleza? Continuando com a parte 2 da nossa aula sobre Brasil Colônia, a administração. No caso, o governo geral. Então agora, as capitanias, ao invés de elas terem que ir até a metrópole, no caso Portugal, para buscar algum tipo de auxílio financeiro ou militar, agora precisavam recorrer apenas a uma espécie de capital da colônia, ou, neste caso, Salvador. Então o primeiro passo, quando disser governo geral, entenda centralização, ou seja, agora a colônia teria um comando único, ok? Então, pessoal, vamos observar a charge ao lado. Como em provas, o que ela quer dizer? Não podemos errar novamente. Ela se refere ao fracasso com o sistema de capitanias, beleza? Projeto governador geral, ou seja, é a ideia de implementar um cargo, uma função, como se fosse, ok? Eu disse como se fosse um presidente para a colônia. E os capitães donatários agora passariam a ser como se fossem os governadores dos estados atualmente. E o rei responde: os brasileiros vão acabar falando francês. Isso é a consciência que a coroa portuguesa tinha da constante presença de estrangeiros, principalmente dos franceses, que o tempo todo contrabandeavam o pau-brasil ou então levavam índios para a França para serem conhecidos. Bom, o seguinte passo é o conceito. O que é o governo geral? Função: centralizar o comando da capitania, como dito antes. Esse auxílio, que diz militar e financeiro, se refere à seguinte questão. Caso eu, colono, esteja tendo problemas ou sendo atacado por tribos indígenas extremamente arredias, eu recorreria ao governo central, semelhante a que o atual Brasil passa, quando os estados pedem ajuda ao governo central, governo federal no caso, e manda a Força Nacional. Então, o governo central mandaria tropas para auxiliarem para conter revoltas ou, em alguns casos, conter as invasões estrangeiras. E auxílio financeiro. Veja bem, pessoal, na colônia estava tudo por se fazer. Tinha muita coisa para ser feita. Então, desde armas, mantimentos, roupas, utensílios, tudo precisava ser comprado. Nada era produzido aqui. Então, muitas vezes, eu precisava recorrer à coroa em busca de auxílio financeiro. Neste caso, esse auxílio financeiro, que muitas vezes era aquém, tá? Quando ocorria, é para ajudar nas despesas da colônia. Então, o governo, no caso a coroa, cria o regimento, que é um documento que estabelece, veja bem, estou criando o sistema de governo geral, ou seja, agora aí na colônia eu vou ter uma pessoa que irá responder por vários atos por mim, mas eu ainda continuo, eu, rei de Portugal, continuo sendo a autoridade máxima, continuo sendo o dono da colônia, autoridade máxima sobre as capitanias, ok? Erro comum. As pessoas pensam que quando é criado o sistema de governo geral, as capitanias deixam de existir. Não, gente. Vai ter uma coexistência. As capitanias, só para ter uma ideia, só serão extintas em meados do século XVIII, com o Marquês de Pombal, ok? Ministro do rei de Portugal da época. E Salvador passa a ser a capital do Brasil, a primeira capital da história do Brasil. Ou seja, agora as ordens partiam de Salvador. Todo o auxílio que as capitanias precisassem partiu de onde? Salvador. É como se Salvador fosse o que para nós hoje é o Distrito Federal, o que é Brasília. Bom, continuando, as atribuições, ou seja, as funções que os governadores teriam. Lembrando, esse governador, numa comparação, teria o mesmo papel do presidente, ok? Então, ele estava acima de todos os capitães donatários.
Então, funções administrativas. Estabelecer as relações entre os colonos, no caso, entre os capitanatários, que em alguns momentos era de atrito, ou questões territoriais. Ficar fiscalizando a relação entre o colono com o indígena. Fiscalizar para ver se as pessoas estão, digamos assim, não escravizando os indígenas, o que era proibido por lei. Distribuir vilas, distribuir sesmarias, atribuições que ainda eram dos donatários, também passou para eles. Funções eclesiásticas, ou seja, nomear o padre da paróquia, nomear quem seriam os responsáveis daquela paróquia, no caso, o padre. Função militar, combater os invasores, no caso, proteger a capitania de invasores estrangeiros e de, digamos assim, revoltas indígenas, que não queriam a presença do homem branco, do europeu, aqui no Brasil. E econômica, deveria assegurar o estanco, o monopólio real do pau-brasil, atividade que a coroa, digamos assim, mesmo com a atividade açucareira começando a ganhar corpo, o pau-brasil, que estava declinando, ainda assim precisava prevalecer o monopólio da coroa. E, claro, enviar o quinto, 20% ou a quinta parte de todos os metais preciosos encontrados aqui na coroa. E atribuição judiciária, no caso, converter penas, julgar, condenar pessoas. Okay? Então, essas eram as funções do governador geral. Bom, o próximo assunto, pessoal, aqui, os auxiliares do governador. Entenda o seguinte, cada capitania tinha o seu provedor, ouvidor, capitão. Vamos supor, uma comparação, para fácil entendimento, o capitão é como se fosse o delegado da capitania, sabe? Cada capitania teria o seu delegado, teria o seu, como se fosse o secretário de segurança, é o cara que quando tivesse algum problema de segurança com indígenas ou com invasões estrangeiras, esse capitão da capitania responderia na questão de defesa, ok? Então, como se fosse um delegado, um secretário de segurança. Todas as 15 capitanias tinham seus capitães. Mas, Salvador, que era, digamos assim, o Distrito Federal, como se fosse o Brasil, tinha o capitão-mor. Mor quer dizer maior. Então, o capitão-mor é o capitão dos capitães. É o capitão dos 15 capitães donatários. Ou seja, capitão dos 15 capitães ligados à segurança das capitanias. Então, todos esses 15 capitães deveriam, digamos assim, estar subordinados ao capitão-mor. Acima dele, eu vou ter o ouvidor-mor, como se fosse um procurador da justiça, certo? Então, em cada capitania eu tinha um ouvidor, como se fosse um procurador de Estado. Mas, acima desses 15 ouvidores de cada capitania, eu teria um ouvidor-mor, o ouvidor maior. E o provedor-mor? Quando eu falo fazenda, gente, entenda o seguinte, fazenda é o erário, é o fisco, é a arrecadação de impostos, é o dinheiro do governo. Então, em cada capitania, eu tinha o seu provedor. Como se fosse o secretário da fazenda, o cara da capitania que verificava os impostos se estavam sendo pagos ou não. Então, lá em Salvador, teria o provedor dos provedores. Todos os 15 provedores deveriam ter obediência ao provedor-mor. Okay? Esses 3 auxiliares devem obediência diretamente a quem? Ao governador geral. Beleza? Bom, continuando, gente. Agora os governadores. O destaque inicial é com Tomé de Souza. Não só pelo fato de ele ser o primeiro, mas instituições que nós sempre associamos à história do Brasil, elas aparecem aqui no Brasil pela primeira vez. Então, por exemplo, o governo geral é criado em 1548, mas chega no Brasil, primeiro governador geral, em 1549. Bom, transforma Salvador na primeira capital do Brasil.
Agora, como disse antes, todas as capitanias deveriam ter obediência, estar subordinadas a esse governador. Jesuítas. Veja bem, a ordem jesuíta que nós conhecemos, que catequizou os indígenas, elas não nasceram, não brotaram aqui. Elas chegaram em algum momento. Em qual momento? Com o primeiro governador geral. Surge no contexto da reforma e contra-reforma protestante, com Inácio de Loyola. Chega aqui no Brasil para fazer a catequese do nativo e educação para os filhos dos colonos, uma educação mais primária. Primeiro bispado do Brasil, ou seja, eu tinha antes a presença de alguns religiosos no Brasil, mas a instituição igreja aqui no Brasil, uma sede dela, é com Tomé de Souza. Início do tráfico negreiro. Bom, como sabemos, os negros vinham da África. Quando que se inicia esse translado do continente africano para o continente americano? Em 1551, chega a primeira leva de negros para o Brasil. Para quê? Substituir o índio, que era utilizado inicialmente com mão de obra no açúcar, ele será substituído e ficará um negro com mão de obra essencial da atividade açucareira. Implantação da pecuária. Lembrando, os bois não são originários do Brasil. Trouxeram da Europa para cá. E a cana-de-açúcar também não é originário do Brasil. Então, criação de gado, cultivo de cana-de-açúcar, tráfico negreiro, a igreja de jesuítas, essas instituições chegam no governo de Tomé de Souza. Ok? Então, digamos assim, ele dá o pontapé, digamos assim, um pouco mais forte para ficar as bases da ocupação portuguesa no Brasil. Outro governador é o Duarte da Costa, o segundo governador. Com ele chega o José de Anchieta, para nós capixabas, destaque especial. Tá? E Manuel da Nóbrega. Manuel da Nóbrega, ele chega em São Paulo. Ele funda a vila de São Paulo de Piratininga. Fica na parte mais elevada, às costas de São Vicente, litoral atual de São Paulo. Então, essa vila, esse colégio e vila de São Paulo, de Piratininga, vai dar origem à cidade de São Paulo, depois estado de São Paulo. Anchieta, porque ele é famoso na história do Brasil, não só do Espírito Santo, é porque ele criou um livro que, digamos assim, semelhante àqueles livros de língua estrangeira, português e inglês, ele cria um inglês, português, não, ele cria um tupi-guarani português, ok? É no seu contexto, Duarte da Costa, que ocorrem as invasões francesas, assunto de uma outra aula, ok? Os franceses, fugindo da perseguição religiosa, criam a França Antártica, uma colônia de franceses calvinistas, os huguenotes, que não serão expulsos agora, apenas em um outro momento. E crise com os colonos. Por quê? Porque existia uma lei que estabelecia que era proibido o colono escravizar o indígena. Muitos capitanatários, e até mesmo o seu antecessor, o Tomé de Souza, faziam vista grossa. Via os colonos escravizando os indígenas, mas fazia vista grossa. Mas ele não, ele resolveu comprar briga. Além, claro, de seu filho que costumava se engraçar com as moças de família. Então, não foi um líder muito popular. E agora temos o Mendes Sá. Para muitos, foi o cara que consolidou a ocupação portuguesa no Brasil. Digamos assim, o Brasil agora está consolidado, digamos assim, como uma terra portuguesa, okay? Como uma colônia portuguesa de fato. O que ele fez? Não só restabeleceu o domínio da coroa, ou seja, aumentou a pressão sobre os donatários, fiscalizou mais donatários. Em que sentido? Vocês estão enviando o quinto para a coroa? Vocês estão fiscalizando se o pau-brasil realmente está tendo a manutenção do monopólio dele? Então,
maior fiscalização sobre os donatários, no caso do capitão donatário. Combateu a usura e corrupção administrativa. Pausa. A palavra usura neste contexto, saindo da Idade Média ainda, e até mesmo na Era Moderna, tem o seguinte sentido. Usura seria lucro excessivo, ganhar dinheiro a juros, ter lucro absurdo. Então, os cargos públicos, no caso administrativos, Brasil, né, gente? Então, para algum funcionário do governo português fazer alguma medida, fiscalizar ou alguma coisa, ele cobrava algo por fora. Ele já recebia da coroa. Então, para fazer alguma coisa, ele pediu um suborno para agir. Então, usura. E a corrupção? Claro, não fiscalizar. Ele ia fiscalizar para ver se estão pagando os impostos, ou estão protegendo a cana-de-açúcar, ou estão o pau-brasil. Ele, digamos assim, recebia um troquinho, um suborno, para não agir. Fundou mais engenhos, ou seja, ele tem uma intensificação, um surto, um grande crescimento do número de engenhos, principalmente do Nordeste brasileiro. Importou mais escravos. As missões, veja bem, existem as aldeias jesuítas, certo? Pequenas aldeias que faziam a catequese, a conversão do nativo à cultura portuguesa, adorar Cristo. O ato de juntar várias aldeias pequenas e formar uma grande aldeia chama-se missão. Então, missões são várias aldeias jesuítas que se juntaram de uma escala bem maior, com qual propósito? Converter os indígenas ao cristianismo. Mas o resultado a longo prazo, vamos ter o quê? Vamos ter uma interiorização maior do Brasil, porque essas missões, muitas delas, irão surgir do outro lado de Tordesilhas. E Mendes Sá, com seu sobrinho Estácio de Sá, consegue expulsar os franceses do Rio de Janeiro, ou seja, acabar com a França Antártica, com auxílio de jesuítas, e comandavam vários indígenas nesse combate. E por último, nós temos as câmaras municipais. São semelhantes às nossas atuais câmaras municipais, mas essas em especial, as câmaras municipais mais para o interior, mais longe do litoral, afastadas, de difícil acesso, longe dos braços da lei, da capitania, do centro da capital, elas tinham uma maior autonomia. E em muitos casos, elas tomavam decisões que favoreciam a sua região em detrimento da coroa. Então, câmaras municipais, nessa abordagem do Brasil colônia, é o poder que essas câmaras tinham um poder muito elevado. Por quê? Porque a coroa não conseguia, digamos assim, fiscalizar com maior rigor as câmaras muito interiorizadas, muito para o interior do Brasil. Comandadas pelos homens bons. Esses homens bons são os grandes proprietários rurais do interior. Os senhores de engenho, digamos assim. Então, os grandes fazendeiros, grandes proprietários de escravos, eram quase com critério extraoficial para participar dessas câmaras. Então, eles elaboravam leis que muitas vezes favoreciam o seu interesse. Então, qual era a função dessas câmaras? Não só administrar, fiscalizar os impostos, se eram pagos, aumentar ou reduzir, salários, obras, abastecimento e guerras. Guerras com os indígenas. Então, a lei do interior da capitania, muitas vezes, não era, digamos assim, indicado diretamente pela coroa. Eu tinha ali quase que uma autogestão, quase que uma autarquia dessas câmaras, ok? Então, pessoal, encerro aqui a aula de vocês sobre a administração colonial, certo? Obrigado pela atenção. E mais pedido, não esqueça de curtir o vídeo e seguir o canal, ok, gente? Um abraço e até mais. Pincel e teclado. Aqui, o conhecimento é o nosso assunto. Valeu!